Irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a 16ª semana do tempo comum. Domingo agora ouvimos a parábola do semeador. E nesse domingo, dia de hoje, Jesus mais uma vez nos fala em parábola. Nós ouvimos 3 parábolas: a parábola do joio, a parábola da semente de mostarda e do fermento. Então nós vamos se deter mais na parábola do joio. Nós sabemos que no nosso coração pode existir ou existe as duas, né? O joio, o trigo. Deus, ele coloca a bondade no nosso coração. E aí a gente vai crescendo. Veja que às vezes nós falamos algo que ofende alguém. Há momentos que a gente sabe, outros momentos não. Quando nós encontramos uma pessoa falando mal da outra, ali está semeando o joio. E o que nós fazemos? Será que nós falamos, olha, vá falar para a pessoa? Tem aquela expressão, parece que fulano é pé de ouvido, né? Que escuta e leva. Isso é coisa do demônio. E às vezes as conversas, elas nunca chegam da maneira como alguém falou. A gente concluiu a nossa assembleia hoje, né? Ontem e hoje estávamos em assembleia, nossa segunda assembleia que fazemos na paróquia. E aí eu falava, né, comentando, né, com os membros, acho que era hoje. Quantas vezes alguém chega dizendo, ora padre fulano estava falando mal do senhor, aquela expressão, lhe acabando, detonando. Quantas vezes nós fazemos isso? As conversas, elas nunca chegam como deveria, né? É como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. E às vezes a gente até gosta, fica feliz. Como dizer, eu quero ver o fogo pegar. Eu gosto de atiçar. Isso é cor do demônio. Por exemplo, na família. Tem gente que se mede demais na vida dos casais, né? Olha, mulher, teu marido, assim. Tem até uma música, eu não lembro agora, um forró, que ele diz, né? Eu morro negando, mas não era eu. É a fofoqueira da tua vizinha. Tem uma, não sei quem canta, né? Eu eu nego. Ela me confundiu. Aí diz a letra, né? Não era meu carro, não era meu sapato. Ela me confundiu com alguém parecido. E às vezes alguém faz isso. Às vezes a gente imagina. Olha, eu lembro que quando eu estava em Quixeramobim, não sei se era assembleia, estávamos em comunidade, né? E a gente falando, as pessoas, né, comentam assim, e lá tantas horas alguém disse, olha padre, como o povo gosta de fazer fofocas, né? A gente está, imagina, num velório. Nós estávamos em um velório, e aí chegou uma mulher e falou assim, olha, vocês querem tanto bem o padre de vocês, caso eu, né? Olha, eu devo ter falado aqui, né? Olha só a expressão que usou. Aí lá tem um lugar chamado Cupim, não, como a gente passa lá, Cupim. E aí essa mulher falou assim, olha, esse padre tão querido de vocês estava, olha a expressão, estava bêbado que só um cachorro. E alguém falou, não, você deve estar enganado, o padre Firmino não. Ele não toma nem refrigerante nas refeições, quanto mais, você está enganado. Não, era ele, fulana confirmou que realmente era ele. E alguém veio, eu digo, olha, peça essa alma pecadora que vá se confessar. Eu passo no Cupim, mas nunca, nem pisei, porque o Cupim pertence a outra paróquia de São Miguel. Quer dizer, viu alguém parecido comigo e já julgou que fosse eu. E depois foram investigar, né? Imagine você estar lá no velório, está ali, ainda tem tempo para fazer essas coisas, que diz que velório sai de tudo que é conversa, né? E aí depois foram falar, padre, era fulano. Eu digo, porque eu fui me preocupar, porque não era eu mesmo, né? Mas para dizer, nós achamos alguém parecido. E tem gente que anda por aí, é joio no coração, é plantando joio, a discórdia. Aquilo que, como Jesus, né? Quando os discípulos vão dizer, explica-nos a parábola do joio. E aí veio Jesus, né? A sua reflexão claramente dá para a gente entender. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Tantas vezes a gente pede, leia a Bíblia. Agora, domingo passado, a parábola do semeador.
O semeador saiu semeando. Então quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Tantas vezes nós cantamos, buscar em primeiro o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Por que se preocupar com tantas coisas? O joio são os que pertencem ao maligno. Tem pessoas por aí que é joio da ponta do dedão ao último cabelo da cabeça. Mas pode se converter. Então, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Tantas vezes a gente fala, cuidado, o inimigo ele está aí, né? São Pedro, né, o primeiro Papa, ele diz, quando ele fala, né, quando a gente lê, tem que procurar, não lembro agora o versículo, o capítulo de São Pedro, ele vai dizer, eis que o vosso inimigo, o diabo, né, noutra passagem vai dizer, o demônio, vos rodeia como um leão querendo devorá-lo. Resisti-lhe firmes na fé. Primeiro Papa, Pedro, que fala assim, o diabo, o vosso inimigo, vos rodeia. Né? E graças a Deus que a gente não vê, mas sente, né? Imagine você caminhando e os diabinhos tudo ali. Aqueles que desenham, faz desenho que coloca, né? Um anjo bom e o diabinho tentando. A imagem que passa para as crianças. Mas o nosso inimigo, ele está ali. E muitas vezes, ele usa alguém bem próximo a nós. É o marido, é a esposa, os filhos, é um amigo, é uma amiga. Principalmente quando chega dando maus conselhos. A gente precisa ter muito cuidado. Chega uma pessoa lhe dando mau conselho. E tem pessoas que são ótimas. Uma vez um homem falava assim, rapaz, tu é muito besta. Você empresta as coisas, não devolve. E foi falando, né? Você é muito besta. Aí ele disse assim, pois é, eu cansei. Eu não vou ser mais bom. Agora você é trambiqueiro. Olha o mau conselho. Quer dizer, semeando ali o joio. Alguém até diz, eu vou te dar um conselho, mas, né, se conselho fosse cobrado, é como usa, né, recebe quem quer. Mas você tem que saber qual é o bom conselho e qual é o mau conselho. Nisso que a gente tem que consultar o Espírito Santo, como São Paulo também, nós ouvimos escrevendo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Né? Tão breve, 2 versículos. Devemos consultar sempre ao Espírito Santo. Aí São Paulo diz assim, olha, irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Por isso, rezar e consultar sempre o Espírito Santo. Quando às vezes alguém diz, padre, me deu um conselho, não sei o quê, eu mostro caminhos, mas a escolha é sua. Porque senão a gente vai dizer, eu errei, porque o padre me deu um mau conselho, que é isso que eu não acredito, né? Mas vez por outra já tenho escutado alguns maus conselhos de alguns irmãos. E a pessoa diz, o padre disse, eu vou, né? Mas é necessário, né, consultar o Espírito Santo. A gente vê nos Atos dos Apóstolos, para depois a gente não se arrepender. Né? Às vezes, a mãe, ela dá um bom conselho, o filho não segue. Quando eu falo do bom conselho, lembro da dona Celestia. Meu filho não case. Eu caso, nem que eu me lasque. E se lascou. Então veja, nós não podemos tapar os nossos ouvidos quando a mãe vai dar um bom conselho. Meu filho, o caminho é esse. Procure. Às vezes tem uma outra cantiga que aí ele diz, meu filho, olha o exemplo do teu pai. Eu fiz isso que eu não recordo com uma canção que tem. O meu exemplo é esse. Siga o meu exemplo e você vai ser feliz. Hoje pouco a gente vê filhos que olham para o exemplo do pai. Para prestar atenção nisso. Você pergunta, quando você crescer, você quer o exemplo do seu pai? E aí alguém vai dizer,
Eu querer ser como meu pai? Eu querer ser como minha mãe? Porque os nossos adultos estão pensando diferente? Não tem Deus no coração? Não procuram ser amigos? Não estão dando um bom exemplo? Antes, eu quero ser como meu pai. Vocês lembram que até mesmo ser agricultor. Mas se eu tenho um pai honesto, eu quero ser honesto como meu pai. Hoje, os nossos jovens, não, roçado, inchada, Deus me livre. O pai aguentou, mas eu não. Eu quero um escritório, eu quero dinheiro, eu quero uma vida boa. É mais ou menos assim que vão pensando, né? Então, voltando ao texto. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E aí Jesus diz, olha, vigiai, vigiai, nós não sabemos a hora. Ele virá uma segunda vez. Tem até alguém que brinca, né? Como é aquela igreja dos últimos tempos? Não sei. Ele está voltando. E alguém, um dia desse eu passei indo para Fortaleza, né? E lá tinha uma placa, né? Jesus está voltando. E alguém botou embaixo, já cansei de esperar. Não é para ser assim, não podemos brincar. Nós não sabemos. Sabemos que ele virá uma segunda vez. Então a gente vai se preparar. Ou ele vem me buscar, ou eu vou ao encontro dele. Algo vai acontecer. A gente não pode se cansar. Deus não se cansa de nós. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Alguém até já brincou. E os banguela? Aí não sabe se a alma tem dentes, se não tem, né? Mas Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, mesmo que no meu coração foi semeado o joio, mas que a gente tenha cuidado. A gente mesmo diz, olha, se você fez o mal e se arrependeu, e você vê a outra pessoa fazendo a mesma coisa, dê o seu testemunho. Olha, eu segui esse caminho, desculpa a expressão, me ferrei. Então tenha cuidado, não siga esse caminho. Então você está sendo naquele momento trigo para aquela pessoa. A mãe pode dizer, minha filha, não case não, porque tu conhece a minha vida, né? Teu marido não, teu pai não presta, é assim, assim, assim. Não case, casamento não presta. Isso é trigo ou é joio? Que conselho está dando? A pessoa pode ser feliz. Uma vez, um filho chega aqui, né, escandalizado com a mãe, né? A mãe catequista, e ele queria casar, e a mãe, de jeito nenhum, você não vai casar. Se junte. Depois, você é homem, se junte. Se não der certo, você separa, você está solteiro. Eu disse, mas como é que pode? A minha mãe falar uma coisa dessa, ele veio falar comigo, né? Digo, mas siga seu coração, você não quer casar? E casaram, e hoje estão felizes, né? Faz algum tempo, né? Estão felizes. Mas quer dizer, se o casamento da mãe não deu certo, não é obrigado que o meu não vá dar certo. A gente sabe que o matrimônio, um faz a felicidade do outro. Quantos casamentos nós temos por aí, que o marido é joio? A pobre da mulher reza, reza. Ou então, a mulher, não é trigo, é joio. Às vezes eu encontro casais, padre, a gente vive muito bem, mas o nosso filho, olha meu Deus, a nossa filha, porque está sendo joio. Veja, o tema da liturgia de hoje é a paciência, porque Deus é paciente, Deus é misericordioso. Senão a gente vai fazer como esses trabalhadores, né, que vão falar para o dono da vinha, Senhor, não plantaste o joio, ou o trigo? Como é que nasceu o joio? Foi o inimigo que veio à noite. E aí eles vão dizer, Senhor, queres que a gente vá e arranque tudo? Não, quer dizer, arranque o joio. E aí ele diz, não façam isso. Arrancando o joio, o trigo vai vir junto. Talvez a gente não conheça nessa planta, né, mas aqui a gente conhece o que? Aquele bicho pega-pinto, né? Que você puxa aquele troço, ele arranca terra, arranca milho, o que está junto ele arranca tudo.
É mais ou menos essa planta também. Para nós a gente chama aquele capizinho que fica muito enraizado, que parece grama. Por isso que ele vai dizer, não façam isso, porque arrancando o joio, o trigo vem junto. E aí o que ele diz? Espere o tempo certo, espere a colheita. Por isso que Deus espera também o nosso arrependimento, a nossa conversão. Para nós a gente fala logo, não tem jeito. Tem aquela expressão, a vara torta, quando queima até a cinza. Não sei quem inventou tal, expressão. Nós precisamos acreditar na conversão. É possível o marido deixar de beber? É. É possível o filho sair das drogas? É. Reze, acredite. Nós precisamos acreditar. Mas já escutei tanto, padre, já rezei tanto, eu peço tanto a Deus, a Nossa Senhora, faz uma ladainha, mas não fui atendida. Desisti, entreguei a Deus. Não desista, seja perseverante na oração, na leitura da Bíblia, não se canse. Tem gente que se cansa tão fácil, né? Veja Santa Mônica, Rita de Cássia, tantos anos rezando. Alguém fala, está com 15 anos, digo, reza mais 15. Nós não podemos cansar na oração e acreditar. A gente já viu tanto testemunho, né? A mãe rezando, ou o pai, o filho, e um dia a graça aconteceu. Quantas vezes, padre, eu recebi uma graça, meu marido deixou de beber, meu filho está assim, minha filha está assim, a minha mãe, um coração tão duro, ela falou comigo. Será que isso não serve de exemplo para nós? Que o bem vai vencer? E nós andamos no nosso coração, como eu lembrava, o joio e o trigo. Mas é necessário acreditar que vai ter uma conversão, que a pessoa vai mudar. Então, meus irmãos, não vamos querer agir, arrancar aquilo do nosso jeito. Não vamos tomar decisões precipitadas. Deus, Ele é paciente, Ele espera. Se Deus acredita que alguém que é joio e que vai se tornar trigo, quem somos nós para duvidar? Como diz o livro da sabedoria, como nós ouvimos. Alguém que é joio pode se tornar trigo? Pode. E a palavra diz, para o homem isso é impossível, para Deus não. Então por isso que não devemos dizer que está tudo acabado, mas pode. Quantas pessoas a gente conhece, já conviveu, tão ruim, meu Deus. O vizinho desejar que ela morresse, e um dia precisou dela, e ela se transformou. Quer dizer, aquele joio que se transformou trigo. E aí, meus irmãos, nós somos convidados a ter uma fé verdadeira como o grão de mostarda. Jesus nos fala na segunda, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Vamos procurar ser fermento na massa, dar sabor à vida, ajudar uns aos outros, dar bons conselhos, que Deus nos livre dos males, dos conselhos que vêm por aí, que as pessoas vão, faça assim, faça aquilo. Não é para ser assim. Devemos consultar a Deus e devemos rezar para saber naquele momento de separar o joio do trigo. Jesus, Ele é fiel. Jesus é o melhor amigo. Hoje é o dia do amigo, Hoje as coisas andam muito rápido, Além de ser dia do amigo, é o Dia Internacional da Amizade. Quantos amigos nossos, que foram bons amigos, que hoje se tornaram joio na nossa vida, na minha, na sua. Mas a gente tem que rezar pelos amigos. Como diz a canção do Padre Zezinho, abençoa, Senhor, meus amigos, e dá-lhes a paz. A quem eu ajudei, que eu ajude mais. A quem eu magoei, que eu não magoe mais. Tem essa canção do Padre Zezinho. Então a gente tem que estar rezando uns pelos outros. Quantas vezes nós ficamos decepcionados uns com os outros? Mas são amigos. Será que a gente confia hoje em boas amizades? O meu amigo tem os seus amigos. A minha amiga tem suas amigas. Quantas vezes nós falamos, olha, segredo do amigo, fala, e depois todo mundo está sabendo. Amizade, amigo, não se compra, se conquista. Então, se Jesus é o único amigo, se deixe conquistar por Ele. E aí a gente vai fazendo as conquistas. A gente conquista com o coração. Não é comprando, não é fazendo certas coisas. Então, como é bonito e é bom a gente ter amigos, ter amizades verdadeiras.
Mas lembremos, Jesus é o único amigo verdadeiro que não vai nos decepcionar. Nós é que somos infiéis. Se você vai falar alguma coisa para um amigo, não deveria nem pedir segredo. Às vezes alguém vai dizer, padre, eu vou lhe contar, é segredo, então não fale nada. Não fale. É melhor na confissão, porque é confissão. Mas se é segredo, né? Não tem aquela pessoa que chega perto de você, Dona Maria, eu vou lhe contar um segredo. Por favor, não fale. Então diga logo, não fale. É segredo? Não fale. É o segredo da amiga ou é o segredo dela? E às vezes as pessoas saem falando, né? Imagina, aí a pessoa fica, eu confiei tanto em você. Tem certas amizades que tem aquelas brigas, ficam intrigados. Uma vez eu conversava com uma pessoa, 10 anos, sem falar com outra pessoa. Não faça isso. Ah, mas me fez o mal. Aí eu conversei com outra pessoa, fizeram as pazes. Não adianta estar guardando isso. Lembrem, o joio, olha, a inveja, o ódio, calúnias, as fofocas, tudo isso é joio, que a gente precisa se libertar. Não dê ouvido a essas coisas. É necessário conversar. Nós temos um Deus que nos ama, tem um coração tão grande. Não vamos estar guardando estas coisas. É o que nós queremos. Então a palavra de Deus semeada hoje nos ajude. Que o trigo possa frutificar. E possamos também ajudar uns aos outros. Aquela pessoa que está sempre ali, né, que guarda essas coisas, que a gente diga, olha, Jesus lhe ama. Procure semear a paz. Procure semear a justiça. Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso. Então vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós. Momentos difíceis nós enfrentamos, mas com Deus a nossa vida será bem melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Programa Itapiúna News.